Sócrates. O certo, lhe falei, é que também sob muitos aspectos, a cidade, por nós fundada, é a melhor possível. O que afirmo, com vistas principalmente ao que dissemos a respeito da poesia. Que foi? Perguntou. Não aceitar de maneira alguma, quanto nela for imitação, o que se nos tornou mais do que manifesto, quero crer, depois que distinguimos as diferentes faculdades da alma. Como assim? Para falar-vos a puridade, pois de certo não ireis denunciar-me aos poetas trágicos e aos demais cultivadores da poesia imitativa. O que me parece é que todas essas composições corrompem o claro entendimento dos ouvintes, a menos que estes disponham do antídoto adequado, o conhecimento de sua verdadeira natureza. Que queres dizer com isso? Vou explicar-vos, lhes falei. Apesar de opor-se a esse propósito, velha afeição a Homero e a reverência que lhe dedico desde criança, o que parece é que foi ele o primeiro mestre e o guia de todos esses belos poetas trágicos. Porém, não devemos pôr o homem acima da verdade. Por isso, vou dizer-vos o que penso. Muito bem, arrematou. Então ouve, ou melhor, responde. Podes perguntar. Imitação de modo geral. Poderás dizer-me o que seja? Eu próprio não faço ideia muito clara do fim a que ela tende. E eu é que terei de saber isso? Não seria nada demais, lhe falei. Por vezes, pessoas de vista fraca percebem as coisas mais depressa do que as de vista penetrante. É certo, respondeu. Mas na tua frente não me atreveria a dizer nada, ainda que algo me ocorresse. Vê tu mesmo. Não queres que principiemos a investigação, seguindo o nosso método? Costumamos admitir uma ideia única, que abrange as diferentes pluralidades a que damos o mesmo nome. Será que me compreendes? Compreendo. Então, tomemos dessas pluralidades a que quiseres. A seguinte, por exemplo, se tiveres de acordo, leitos há muitos, e também mesas. Como não? Porém, para todos esses móveis só há duas ideias: a ideia do leito e a ideia da mesa. Certo? Costumamos também dizer que os obreiros desses móveis têm em mira a ideia segundo a qual um deles apronta leitos e outros as mesas de que nos servimos. E assim para tudo o mais. Porém, a ideia em si mesma, o obreiro não fabrica, como o poderia. Não há jeito. E agora, dás também o nome de mestre ao seguinte artesão? Qual? O que pode fazer tudo quanto faz particularmente cada obreiro. Falas de um homem extraordinário e miraculoso. Ainda é cedo. Daqui a pouco dirás que ele é muito maior, pois esse mesmo obreiro não é apenas capaz de aprontar todos os móveis, como faz tudo o que nasce da terra, dá forma a todos os seres vivos, a ele próprio e ao que mais houver, além de ser o autor da terra, do céu e dos deuses, e de quanto existe no céu e embaixo da terra, no Hades. Referes-te a um sofista admirável, me falou. Não acreditas? Perguntei. Então, me dize,
Achas mesmo que não pode haver um artista nessas condições? E em que circunstâncias tudo isso poderia ser fabricado? E em quais não poderia? Não percebes que tu próprio, de certo modo, serias capaz de criar tudo isso? De que jeito? Perguntou. Não é difícil, lhe falei. A prova pode ser feita a qualquer hora e em pouco tempo. Porém, muito mais depressa se te resolveres a tomar de um espelho e o levares contigo por toda a parte. Num abrir e fechar de olhos, fará o sol e tudo o que há no céu. Num segundo, a terra. Rapidamente farás a ti mesmo e os outros animais, os móveis, as plantas e tudo o mais que enumeramos há pouco. Não há dúvida, me disse. Porém, tudo isso não passa de aparência. Carece de existência real. Ótimo! Lhe falei. Bateste no que eu queria. Mas entre esses obreiros, quero crer, há de estar também incluído o pintor. Como não? Porém, de certo dirás, segundo creio, que ele não faz de verdade tudo o que faz, mas, de certo modo, o pintor também faz alguma espécie de leito, ou não fará? Sim, falou. Um leito aparente, ele também. 2. E o carpinteiro? Não afirmaste agora mesmo que ele não constrói a ideia do que dissemos ser o leito, mas apenas um determinado leito? Disse, realmente. Ora, se ele não faz o que é, não poderá fazer o que tem existência real, senão apenas o que parece existir, sem de fato existir. E se alguém se abalasse a afirmar que o trabalho do carpinteiro ou de qualquer outro artesão tem existência, de maravilha estaria falando verdade. Sem dúvida, respondeu. Pelo menos de acordo com o modo de pensar dos que se ocupam com essas questões. Não é por conseguinte de admirar que sua obra se torne obscura em confronto com a verdade. Não, realmente. E não queres, perguntei, estudar comigo esses casos para procurarmos o imitador e dizer em que consiste a imitação? Se isso for do teu agrado, respondeu. Assim, tais leitos se nos apresentam sob 3 formas. Uma que se encontra na natureza, obra segundo penso de Deus. De quem mais poderia ser? De ninguém, creio. Outra feita pelo carpinteiro. Perfeitamente, respondeu. E outra mais, a do pintor, não é isso mesmo? Que seja. Logo, pintor, carpinteiro, Deus. Aí temos os 3 mestres das 3 espécies de leito. Sim, 3. Deus, por conseguinte, ou fosse por não querer, ou porque alguma necessidade o compelisse a não criar mais do que um leito na natureza, fez este único que é o leito essencial, 2 leitos dessa espécie, ou mais de 2. Foi o que Deus nunca produziu, nem nunca virá a produzir. Por quê? Perguntou. É o seguinte, se ele houvesse feito 2 leitos, de pronto surgiria um terceiro, em cuja ideia os 2 primeiros teriam de incluir-se, passando este outro a ser o leito essencial, não os 2 primeiros. Certíssimo, observou. Deus tinha perfeita consciência disso, é o que eu penso, desejando ser o verdadeiro criador do verdadeiro leito, não de um determinado leito, e principalmente por não querer ser carpinteiro, criou a ideia única do leito. É evidente.
Aceitas que o designemos pelo nome de Criador ou coisa parecida? Fora justo, observou, por haver originalmente criado isso, como tudo o mais. E o carpinteiro, dar-lhe-emos o nome de fabricante de leito? Sem dúvida. Bem, e o pintor será também obreiro e fabricante desse mesmo objeto? De forma alguma. Então, como designarás sua relação com o leito? Quer parecer-me, disse, que a designação mais acertada seria a de imitador daquilo que os outros são os obreiros. Que seja, lhe disse, dás assim o nome de imitador ao que produz, o que se acha 3 pontos afastados da natureza. Perfeitamente, respondeu. Ora, exatamente como ele é, encontra-se o poeta trágico, por estar como imitador, 3 graus abaixo do rei e da verdade, o que, aliás, se dá com todos os imitadores. É possível, respondeu. Ora bem, a respeito do imitador já nos declaramos de acordo, porém, quanto ao pintor, responde mais a seguinte pergunta. És de parecer que o que ele se propõe a imitar é aquele conceito único da natureza ou as obras dos artistas? As obras dos artistas, respondeu. Como realmente são ou como parecem ser, terás de esclarecer esse ponto. Que queres dizer com isso? Perguntou. É o seguinte, um leito, quando o contemplas de lado ou de frente, ou como quer que seja, ficará diferente de si mesmo, ou não difere nada, parecendo apenas que difere, e contudo o mais da mesma forma? Isso mesmo, respondeu. Parece diferir, porém de fato não difere. Considera agora o seguinte. A que fim se propõe o pintor em cada caso particular? Imitar as coisas como são em si mesmas ou sua aparência, o que se lhe afigura? Trata-se de imitação da aparência ou da realidade? Da aparência. Logo, a arte de imitar está muito afastada da verdade, sendo que por isso mesmo dá a impressão de poder fazer tudo, por só atingir parte mínima de cada coisa, simples simulacro. O pintor, digamos, é capaz de pintar um sapateiro, um carpinteiro ou qualquer outro artesão, sem conhecer absolutamente nada das respectivas profissões. No entanto, se for bom pintor, com o retrato de um carpinteiro, mostrado de longe, conseguirá enganar pelo menos crianças ou pessoas simples e levá-las a imaginar que se trata de um carpinteiro de verdade. Como não? Mas, a meu ver, amigo, o que devemos pensar dessa gente é o seguinte. Quando alguém nos anuncia que encontrou um indivíduo conhecedor de todas as profissões e de tudo o que se pode saber, e isso com a proficiência dos maiores especialistas, seremos levados a suspeitar que falamos com um tipo ingênuo e vítima, sem dúvida, de algum charlatão e imitador, e que se o tomou por sábio universal foi apenas pelo fato de ser incapaz de fazer a distinção entre o conhecimento, a ignorância e a imitação. É muito certo, observou. 3. Depois disso, continuei. Precisamos estudar os trágicos e seu principal guia, Homero, visto dizer-nos muita gente que eles conhecem todas as artes e todas as coisas humanas em suas relações com a virtude e o vício, e também as divinas. Porque um bom poeta
para desenvolver a contento qualquer assunto, terá forçosamente de conhecê-lo a fundo, ou não será poeta coisa nenhuma. O que precisamos, por conseguinte, verificar é se esses tais não se deixaram enganar por imitadores, por não perceberem como suas obras estão distanciadas 3 graus da realidade, sendo que todas elas são muito fáceis de fazer. Por isso mesmo que seus autores não conhecem a verdade, só criam fantasmas, não o verdadeiro ser. E também se o que dizem tem alguma substância, e se os bons poetas conhecem de fato as coisas a respeito das quais o povo acha que eles falam bem. Perfeitamente, disse. Examinemos esse ponto. Pois achas mesmo que se alguém fosse capaz de fazer as duas coisas, o objeto a imitar e o seu simulacro, aplicar-se-ia com afinco na confecção de simples imagens, vendo nisso o fim precípuo de sua atividade e o que de mais elevado poderia alcançar? Acho que não. Se possuísse de fato o conhecimento daquilo que ele imita, poria muito mais empenho na criação das próprias coisas do que na sua imitação, e se esforçaria por deixar o mundo de obras maravilhosas. Outros tantos monumentos de sua glória, como preferiria ser elogiado a fazer o elogio do que quer que fosse. Sem dúvida, observou, a honra e as vantagens não estão no mesmo nível. A respeito de muitas questões, não chamaremos Homero a juízo, nem qualquer outro poeta, para perguntar, por exemplo, se algum deles foi médico, ou apenas imitador da linguagem dos médicos, qual a cura que possa ser atribuída a algum dos poetas antigos ou modernos, como de Asclépio se conhece, ou que discípulo médico nos deixou, como fez o outro com seus descendentes. Acerca das demais artes, não os interroguemos. Temos-lhe tudo isso de barato. Porém, no que concerne aos mais belos e importantes temas, a que Homero se abalança, guerra, tática militar, administração de cidades, educação do homem, temos o direito, sem dúvida nenhuma, de procurá-lo para dizer-lhe: meu caro Homero, se no que respeita à virtude não te encontras realmente 3 graus afastado da verdade e não passas de um mero criador de imagens, o que definimos como imitador, e se pelo contrário te achas no 2º degrau e és capaz de conhecer que atividades deixam os homens melhores ou piores, tanto na vida pública como na particular, declara-nos que cidade ganhou, por teu intermédio, uma constituição melhor, como é o caso da Lacedemônia, com relação a Licurgo, e de muitas outras cidades, grandes ou pequenas, com os seus legisladores? Onde está o burgo que se orgulha da ótima legislação que lhe deixaste? E lucraram contigo seus moradores? A Itália e a Sicília tiveram o seu Carontas, nós outros Solon. E tu, que cidade te elogia? Achas que ele poderia indicar-nos alguma? Acho que não, respondeu Glauco. Sobre isso, os próprios Homéridas não se manifestam. Mas, de certo, falam de alguma guerra do tempo de Homero que ele dirigiu ou que, por seus conselhos, houvesse terminado com a vitória? De nenhuma. Ou se referem a ele como a pessoa de grande habilidade e citam invenções engenhosas de sua autoria, no domínio das artes ou de outras atividades, como acontece com Tales de Mileto ou Anacarsis da Sítia? Sobre isso também ninguém diz nada. Porém, se de público Homero não se sobressaiu, sem dúvida, no trato particular, dirigiu a educação de os poucos
que se compraziam com sua companhia, e que por esse fato transmitiram à posteridade uma espécie de norma homérica de vida, tal como se conta de Pitágoras, que por essa mesma razão foi altamente estimado, sendo certo que até hoje seus adeptos seguem um regime diferente, que denominam pitagórico, o que passa por ser superior a todos os outros? A esse respeito também me falou, nada consta, pois Criófilo, discípulo de Homero, Sócrates, é talvez mais ridículo pela educação do que pelo nome. A ser verdade, o que se diz do seu comportamento com relação a Homero. Falam que ele descurou muito do mestre, enquanto o teve em sua companhia. 4. Sim, dizem isso mesmo. Mas acreditas, Glauco, que se de fato Homero fosse capaz de formar homens e deixá-los melhor, não como imitador, mas como quem tivesse conhecimento de causa, não congregaria numerosos discípulos, que eu teria amado e reverenciado? Ora, um Protágoras de Abdera, um Pródigo de Ceos e tantos outros, no trato particular com seus contemporâneos, conseguiram convencê-los de que todos eles não seriam capazes de administrar nem a casa, nem a própria cidade, se não se submetessem ao seu regime pedagógico, e a tal ponto são estimados por sua grande sabedoria, que pouco falta para seus admiradores o carregarem em triunfo por toda a parte. E Homero, se de fato pudesse tornar os homens mais virtuosos, como também Hesíodo, seus contemporâneos, os deixariam vaguear de um lugar para outro, como cantores ambulantes, em vez de se agarrarem a eles com mais empenho do que fazem com o ouro, e de obrigá-los a morar no meio deles. Ou, no caso de não convencê-los nesse sentido, não os teriam acompanhado por toda a parte, para se aproveitarem ao máximo de seus ensinamentos? Quer parecer-me, Sócrates, que te assiste inteira razão. Sendo assim, firmemos desde logo este ponto. Todos os poetas, a começar por Homero, não passam de imitadores de simulacros da virtude e de tudo o mais que constitui objeto de suas composições, sem nunca atingirem a verdade, o que também se dá com o pintor, a quem já nos referimos, o qual, sem nada entender da arte de fazer sapatos, é capaz de pintar um sapateiro que lhe pareça bom, e a quantos desconheçam essa profissão e só percebam as cores e o desenho. Perfeitamente. A mesma coisa, creio, podemos afirmar do poeta, que com palavras e frases reveste as diferentes artes das cores que lhes são próprias, sem entender nada mais além da imitação. Como consequência, os ouvintes, que apreciam os assuntos apenas pelo efeito das palavras, ficam convencidos de que ele fala com muita propriedade, quer o ouçam discorrer com metro, ritmo e harmonia acerca da arte de fazer sapatos, quer sobre a estratégia militar, ou o tema que for, tal o natural fascínio que exerce com seus recursos. Porém, se despirmos as criações dos poetas desse colorido musical e as apresentarmos em expressões comuns, bem sabes, tenho certeza, a que ficam reduzidas. Sem dúvida. Não é verdade? Perguntei, que se parecem com esses rostos jovens, porém sem beleza, quando vistos depois de perdido o frescor original? Perfeitamente, respondeu. Muito bem, considera agora o seguinte: esse fabricante de simulacros, esse imitador, dizíamos, nada entende do que realmente existe, mas apenas de aparências. Não é isso mesmo? Certo. Não deixemos esse argumento por acabar. Examinemo-lo até o fim.
Podes falar, me disse. O pintor, digamos, pode pintar rédeas ou freios? Sem dúvida. Porém, o celeiro e o ferreiro é que são fabricantes desses instrumentos? Perfeitamente. E saberá, porventura, o pintor como a rédea e o freio devem ser feitos? Ou nem mesmo saberão aqueles fabricantes, o ferreiro e o celeiro, senão apenas quem souber usá-los, isto é, o cavaleiro? É muito certo. E não será também certo afirmar isso mesmo de todas as coisas? Como assim? É que para cada coisa correspondem 3 artes. Aqui se serve delas, aqui a fabrica e aqui a imita. Muito bem. Mas aqui tendem as propriedades, a beleza e a perfeição de um móvel, ou de um ser vivo, ou de qualquer ação, se não for ao uso em vista do qual todos foram feitos, quer o tenha sido pelo homem, quer pela natureza? Certo? Logo, é de necessidade absoluta que o usuário de cada coisa seja o mais experimentado e mostre ao respectivo fabricante os defeitos ou excelências desse objeto, revelado pelo uso. Assim, o tocador de flauta apresentará ao fabricante de flautas os espécimes que provaram bem na prática, explicando-lhe como deve prepará-las, indicações que o fabricante precisará aceitar. Sem dúvida. Desse modo, é o perito na matéria quem se manifesta acerca das qualidades e defeitos das flautas, dando-lhe o outro inteiro crédito, quando se dispõe a fabricá-las. Certo? Vemos assim que, a respeito de um mesmo objeto, o fabricante só forma opinião verdadeira sobre sua excelência ou seus defeitos, por privar com quem sabe e ser obrigado a atacar-lhe a opinião. Porém, a ciência desse objeto só a possui quem faz uso dele. Perfeitamente. E o imitador adquirirá, pela simples prática, o conhecimento do que ele pinta, se é belo e está certo, ou formará opinião justa pela convivência forçosa com o entendimento na matéria, que lhe daria instruções de como deva proceder? Nem uma coisa, nem outra. Nesse caso, o imitador não disporá nem do conhecimento, nem da opinião, certa com respeito à beleza ou à utilidade daquilo que ele imita? Parece que não. Quão extraordinária, nesse caso, deve ser a sabedoria do imitador sobre os temas de sua composição. Não é das maiores, realmente. De qualquer forma, continuará a imitar, muito embora não saiba a razão de ser útil ou imprestável alguma coisa. Ao que tudo indica, o que parece belo às multidões que nada entendem de coisa nenhuma, isto é, o que ele imita, nem poderá ser de outra maneira. Então, como parece, ficamos mais ou menos de acordo que não é digno de referência o que o imitador conhece daquilo que ele imita, e que a imitação não é coisa séria, mas simples brincadeira, e também que as pessoas que se ocupam com a poesia trágica em versos épicos ou iâmbicos, sem exceção, são imitadores por excelência. Perfeitamente. 5. Por Zeus, lhe disse: essa imitação não se encontra afastada 3 pontos da verdade? Ou não? Isso mesmo. E mais,
Em que parte do homem ela exerce a influência de que realmente dispõe? A que te referes? É o seguinte: como sabemos, a mesma grandeza não nos parece igual, conforme seja vista de longe ou de perto. Não é isso mesmo? Certo. Como também o mesmo objeto se nos afigura quebrado ou reto, quando visto dentro ou fora da água, côncavo ou convexo, por efeito da ilusão visual produzida pelas cores, provocando tudo isso na alma grande confusão. É graças a esse defeito de constituição de nossa natureza que se impõe a arte do desenho sombreado, a do charlatão e queixandas invenções que se baseiam no prestígio da magia. Sem dúvida. E as artes da medida, do número e do peso não se afirmam como preciosos recursos contra essa ilusão, a fim de não predominar em nós a aparência da grandeza ou da pequenez, da quantidade ou do peso, mas a própria faculdade de calcular, medir e pesar? Como não? Tudo isso é trabalho da porção racionante da alma. Sem dúvida. No entanto, para essa mesma faculdade, a despeito de suas medidas e das provas de que certas coisas são maiores ou menores do que outras, diferentes ou iguais, essas mesmas coisas podem, por vezes e ao mesmo tempo, parecer contrárias. Certo. Porém, já não dissemos que a mesma pessoa não poderia formular opiniões contrárias a respeito das mesmas coisas? E com todo o direito o afirmamos. Sendo assim, a parte da alma que julga a revelia da medida não pode ser a mesma que o faz de acordo com ela. Não, de fato. Mas a faculdade que entende na medida e no cálculo é a mais importante parte da alma. Como não? Como a que se lhe opõe terá de ser o que de mais inferior existe em nós. Forçosamente. Por querer chegar a essa conclusão, foi que eu disse que a pintura, e de modo geral, as artes imitativas, no desempenho de suas atividades, se encontram muito longe da verdade, e por outro lado são companheiras, amigas e associadas à porção do nosso íntimo mais afastada da razão, e em que nada se encontra de são e verdadeiro. De inteiro acordo, observou. Logo, sendo inferior e acasalando-se a arte imitativa com elemento inferior, só poderá gerar produto inferior. Parece que sim. Isso é válido, perguntei, apenas para a arte que se dirige aos olhos, ou também para a que fala aos ouvidos e a que damos o nome de poesia? Com toda a probabilidade, respondeu, também a esta. Não nos atenhamos, lhe falei, apenas à probabilidade tirada da pintura. Não penetremos até a faculdade da alma com que se relaciona a imitação poética, para vermos se é nobre ou desprezível. Sim, é o que precisamos fazer. Apresentemos a questão do seguinte modo. A imitação é o que dizemos, apresenta o homem em ações forçadas ou voluntárias, em decorrência das quais eles se consideram bem-sucedidos ou mal-sucedidos, entregando-se conforme o caso à dor ou à alegria. Farão mais alguma coisa? Nada mais. Mas em toda essa variedade de situações, o homem estará em harmonia consigo mesmo? Ou dar-se-á que, assim como no domínio da visão, havia nele oposição e conflito de opiniões acerca dos mesmos objetos, assim também, nas suas ações, ele se encontra em discórdia
e luta consigo mesmo? E agora, me ocorre que a respeito desse ponto, não é necessário chegarmos a nenhum acordo, pois isso mesmo já fizemos há pouco, quando admitimos que em nossa alma pululam as contradições, e que estas se manifestam simultaneamente. Está certo, observou. Sim, está certo, lhe disse. Porém, precisamos levar agora em consideração o que então omitimos. Que foi? Perguntou. O indivíduo ponderado, continuei, que tiver a infelicidade de perder um filho ou qualquer coisa de muita estimação, suportará o golpe. Foi o que dissemos, mais facilmente do que outro qualquer. Perfeitamente. Vejamos agora se ele não se deixará comover, ou no caso de não ser isso possível, se conseguirá atenuar o sofrimento. A última alternativa, observou, é a mais provável. Porém, a seu respeito, dize-me o seguinte: na tua opinião, em que condições ele resistirá e lutará contra o sofrimento? Quando se acha sob os olhares de seus semelhantes ou quando se encontra apartado no seu próprio isolamento? Comportar-se-á de modo muito diferente quando estiver sob as vistas de outrem. Segundo penso, quando ficar a sós consigo, permitir-se-á proferir lamentações, de que viria a envergonhar-se, se fossem ouvidas por estranhos, como também fará muita coisa que não gostaria, fossem vistas por terceiros. Isso mesmo, observou. 6. E o que o intima a resistir não é a razão e a lei? Como é também a própria dor que o perturba? Certo. Ora, quando num mesmo indivíduo se manifestam duas tendências opostas com relação ao mesmo objeto, dizemos que há necessariamente nele dois princípios distintos. Sem dúvida. Um dos quais se dispõe a obedecer à lei em tudo o que ela mandar. Como assim? A lei diz que não há nada mais belo do que conservar-se sereno, o homem, na adversidade, e não revoltar-se, por não haver modo de sabermos o que há de bom ou de mal em tais ocorrências, não advindo da impaciência nenhuma vantagem, e também por carecerem de maior importância os assuntos humanos, e porque a dor obstrui o caminho ao que poderia sair depressa em nossa ajuda. A que te referes? Perguntou. Refletir, lhe disse, a respeito do que acontecer e restabelecer nossa posição no tabuleiro do jogo de dados dos nossos negócios, como a razão demonstra ser melhor, e no caso de recebermos algum revés, não fazer como as crianças, quando se machucam, que seguram a parte ofendida e põem-se a gritar. Pelo contrário, é preciso habituar a alma a vir o mais depressa possível, curar o que estiver doente, levantar o que caiu e fazer calar as lamentações com a medicina apropriada. É a maneira mais acertada, disse, de enfrentar os golpes da fortuna. E não será a melhor parte de nós mesmos, é o que dizemos, que se prontifica a seguir a razão? Evidentemente. E o outro princípio que nos leva a relembrar nossa desgraça e a lamentar-nos, e que nunca se farta, não poderíamos qualificá-lo de ilógico, indolente e covarde? Sem dúvida. Ora, esse princípio, quero dizer, o irascível dispõe de material múltiplo e variado para a imitação, ao passo que o caráter calmo e ponderado é que se mantém sempre mais ou menos igual, nem é difícil de imitar,
nem quando imitado, fácil de compreender, principalmente por uma multidão em dia de festa ou por indivíduos da mais variada procedência reunidos num teatro. Para todos seria a imitação um estado de alma inteiramente estranho. Perfeitamente. É mais do que claro que o poeta imitador não nasceu para esse princípio racional da alma, não estando sua arte em condições de satisfazê-lo, na hipótese de querer alcançar o aplauso das multidões, porém para o princípio irascível e variado, muito mais fácil de imitar. Sem dúvida. Temos, assim, o direito de apanhar o poeta e de confrontá-lo com o pintor. Parece-se com este pelo insignificante de suas produções, no que respeita à produção da verdade, e também pelo seu trato frequente com a outra parte da alma, a de menor valia. Assiste-nos, por conseguinte, inteira razão de não o recebermos na futura cidade de legislação modelar, visto despertar ele, alimentar e fortalecer a parte maldosa da alma, e com isso arruinar o elemento racional. Seria exatamente o caso de entregar todo o poder e o próprio burgo nas mãos dos cidadãos perversos, e de matar as pessoas de valor. Do mesmo modo, dizemos do poeta imitador que ele implanta na alma de cada indivíduo uma constituição, com adular-lhe o elemento irracional, incapaz de distinguir entre o que é maior e o que é menor, e que considera grandes ou pequenas as mesmas coisas, conforme as circunstâncias apresta simulacros, e se encontra infinitamente afastado da verdade. Perfeitamente. 7. Aliás, ainda não formulamos contra a poesia a mais grave acusação. O que há de mais terrível nela é o fato de poder estragar as pessoas sérias, salvo raríssimas exceções. Sem dúvida, se realmente se atreve a fazer tal coisa. Escuta e considera. Quando os melhores dentre vós veem Homero ou qualquer dos poetas trágicos, imitando algum herói em situação aflitiva, que se derrama em lamentações infindáveis ou canta suas mágoas e bate no peito, bem sabes que nos deleitamos com isso e o acompanhamos com simpatia, e tomando a sério a representação, louvamo-lo como a poeta primoroso que conhece o segredo de suscitar todas essas emoções. Sei disso, como não? Porém, quando ocorre algum infortúnio com algum de nós, observa que, muito ao contrário disso, fazemos praça de nos dominarmos e nos mantermos calmos. Isso sim é procedimento de homem. O que elogiamos atrás é próprio só de mulheres. Já observei, me disse. Bonita glória. Continuei. Ver um indivíduo que não desceríamos a imitar, pois fora isso oprobrioso, e em vez de sentirmos repulsa, alegramo-nos com ele e o cumulamos de elogios. Por Zeus, disse, não me parece razoável. Sem dúvida, acrescentei, se examinares o caso do seguinte modo... Como será? Bastará considerares que a parte de nossa alma, que nas ocorrências infelizes procuramos conter pela força, com sua tendência para saciar a sede de lágrimas e fartar-se de lamentações. Desejo muito natural, aliás, é justamente a que os poetas satisfazem e com a qual se alegram. Ao mesmo tempo, a porção melhor de nossa natureza, por não estar suficientemente educada pela razão e pelo hábito, relaxa a vigilância sobre essa parte choramingas, sob o pretexto de tratar-se de espetáculo, de desgraças alheias, e não ser vergonhoso para ela romper em aplausos, e compadecer-se das lamentações
importunas do varão, que se diz prestimoso, convencida de ganhar muito com isso, do que não poderá privar-se com rejeitar todo o poema. Muito poucos, quero crer, estão em condições de refletir que as paixões alheias de que participamos atuam necessariamente sobre nós. Depois de alimentar e fortificar nossa sensibilidade no sofrimento dos outros, não é fácil conter a nossa em limites razoáveis. É muito certo, disse. E não serão também válidas essas considerações com respeito ao risível? Muita chocarrice que te envergonharias de fazer causa de singular satisfação quando representada na comédia ou cantada numa roda de conhecidos, sem que a rejeites por indecorosa. A perfeita analogia com o caso das lamentações. Aquele desejo de fazer rir, que reprimias por meio da razão, de meio de passares por palhaço, agora vai de rédeas soltas, mas depois de fortalecido, muitas vezes, sem que o percebas, obriga-te até mesmo em casa a fazeres o papel de truão. É muito certo, disse. Do mesmo modo, atua a imitação poética no domínio do amor, da cólera e de todas as paixões da alma, agradáveis ou penosas, que consideramos inseparáveis de nossas ações. Alimenta e irriga o que devia ficar seco. Fala-as dominar sobre nós, quando elas é que deviam ser mandadas, para que nos tornemos melhores e mais felizes, em vez de maus e miseráveis. Não sei o que te poderia objetar, me disse. Assim, Glauco, lhe falei, quando ouvires os admiradores de Homero declarar que esse poeta foi o educador da Hélade, e que é digno de ser estudado no que entende com problemas da educação e das relações humanas, e também que devemos viver de acordo com seus ensinamentos, precisarás acatá-los e beijá-los como a pessoas de muito merecimento, e concordar que Homero não só é o poeta máximo, como o primeiro dos trágicos. Porém, não te esqueças de que, em matéria de poesia, só devemos admitir na cidade hinos aos deuses e elogios de varões prestantíssimos. Porém, se aceitares as musas açucaradas, ou seja, na lírica, ou seja, na epopeia, o prazer e a dor passarão a governar tua cidade, em lugar da lei e do princípio racional, que em todos os tempos foi considerado pela comunidade como o melhor. É muito certo, observou. 8. Valha isto, continuei, como justificativa na oportunidade em que voltamos a tratar da poesia, por a termos banido de nossa cidade, visto ser ela o que é. A razão nos obrigou a assim proceder. Acrescentemos ainda o seguinte, para que ela não nos acuse de dureza e rusticidade, pois vem de longa data a querela entre a poesia e a filosofia, como o provam a saciedade as seguintes expressões: os latidos da cadela, ladradora contra seu dono. Grande sempre foste na parlenda dos tolos. E mais: a turba embaidora de Zeus, sábio. Ou os que se afanam com sutilezas por passarem fome. E mais um sem número de expressões que são outros tantos testemunhos dessa antiga inimizade. Não obstante, declaremos desde agora que se a poesia imitativa e serva do prazer puder aduzir um argumento, ao menos a favor da tese de que ela é indispensável em toda a cidade bem constituída,
Com a maior satisfação a receberemos na nossa, pois temos perfeita consciência do fascínio que ela exerce sobre todos nós. Porém, seria procedimento ímpio trair o que temos na conta de verdade. E não é um fato, amigo, que tu também te deleitas com a poesia, principalmente quando ela se te apresenta em Homero? Muito. Será então de justiça consentir no seu retorno, no caso de vir a falar em defesa própria, numa composição lírica ou em qualquer outro metro? Perfeitamente. Sim, permitiremos até que seus protetores, não há necessidade de serem poetas, simples amigos da poesia, falem em prosa a seu favor para demonstrar-nos que ela não é apenas agradável, mas também de vantagem para as cidades e a vida humana em geral. De muito bom grado os ouviremos, pois só teríamos a ganhar que se provasse que, além de deleitável, é proveitosa. Como poderia deixar de ser útil? Perguntou. Porém, se não puderem provar isso, caro amigo, faremos como certos amantes, que, embora com sacrifício dominam a paixão, desde que se convencem de suas desvantagens. Do mesmo modo, graças ao amor, a essa poesia, que nos implantou na alma a educação dada por nossas belas cidades, nós também queremos ser benévolos com ela, para considerá-la muito boa e amiga da verdade. Porém, enquanto não for capaz de justificar-se, ouvi-la-emos com calma, repetindo para nós mesmos à guisa de fórmula mágica os argumentos há pouco apresentados, de medo de voltar a cair naquele amor de nossos primeiros anos e ainda de tanto valimento junto das multidões. De qualquer forma, sentimos muito bem que não devemos procurar essa espécie de poesia, na ilusão de que atinja a verdade e recompense nosso esforço. Não, seus ouvintes precisam acautelar-se de medo do que possa acontecer com a constituição de sua própria alma, a ser verdade tudo o que dissemos da poesia. Concordo contigo em toda a linha, acrescentou. Grande, meu caro Glauco, continuei, muito grande, e não como comumente se imagina, é o que está em jogo nessa luta, de que depende ficarmos bons ou maus. Daí, a necessidade de não se deixar ninguém arrastar, nem pela glória, nem pela riqueza, nem pelas dignidades, nem ainda pela própria poesia, com menosprezo da justiça e das demais virtudes. Estou de inteiro acordo, me falou, à vista de tudo o que expusemos, sendo mais do que certo pensarem todos desse mesmo modo. 9. No entanto, não nos referimos sequer às maiores recompensas da virtude e aos prêmios que lhe estão reservados. Terá de ser imenso o que imaginas, me falou, para ultrapassar tudo o que enumeramos. Que poderá ser grande? Perguntei. Num tempo tão limitado? O período que vai da infância à velhice é muito pequeno em confronto com a eternidade. Nada é a expressão mais certa, observou. E então, achas mesmo que um ser imortal se afanaria tanto num tempinho de vida como o nosso, e não na eternidade? Na eternidade, sem dúvida, respondeu. Mas aqui vem essa observação? Ainda não percebeste, lhe falei, que nossa alma é imortal e que nunca pode perecer? Então, arregalando os olhos, falou com ar espantado. Não, por Zeus. E tu poderias demonstrá-lo? Acho que sim, lhe disse. Como te considero também capaz da mesma coisa, não é difícil. Eu... protestou. Porém, de muito bom grado, te ouviria discorrer sobre esse tema não difícil.
Então ouve, respondi. Basta falares, me falou. Admites que o bem e o mal existem? Sem dúvida. Porém não pensarás a esse respeito como eu. De que jeito? Tudo o que estraga e destrói é mal, como é bom o que conserva e melhora. De acordo, me falou. E agora, não atribuis a cada coisa algo bom ou algo mal, como para os olhos a oftalmia, para todo o corpo as doenças em geral, a mangra para o trigo, a podridão para a madeira, a ferrugem para o cobre e o ferro. E como disse, para quase todas as coisas, um mal ou uma determinada doença? Sem dúvida. E também não é certo que quando um desses males ataca qualquer coisa, de início a estraga, terminando por dissolvê-la e destruí-la. Como não? Logo, o mal inerente a cada coisa, sua própria maldade, é o que a estraga. A não ser isso, nada mais poderá prejudicá-la. De nenhum modo, o bem poderá destruir, seja o que for, estando, no mesmo caso, o que não é nem bom nem mal. Como fora possível? Perguntou. Sendo assim, se encontrarmos na natureza um ser com algum mal que o prejudique, se no entanto conseguir dissolvê-lo ou destruí-lo de todo, não poderemos afirmar com segurança que para um ser assim constituído não há destruição possível. Parece-me que sim, respondeu. E então? Lhe perguntei. Não há para a alma alguma coisa que a deixe amar? Sem dúvida, respondeu. Tudo o que há pouco enumeramos: injustiça, intemperança, pusilanimidade e ignorância. E qualquer desses males poderá dissolver e destruir a alma? Reflete bem, para não sermos levados a acreditar que o indivíduo injusto e insensato, surpreendido no instante de cometer qualquer malfeitoria, perece por sua própria injustiça, a saber, a maldade de sua alma. Raciocina do seguinte modo: assim como a doença do corpo, ou seja, sua maldade própria, o devasta e dissolve, a ponto de ele deixar de ser corpo, assim também todas as coisas que há pouco mencionamos, em decorrência da maldade peculiar, que nelas adere e delas participa, corrompem-se até ao ponto de desaparecerem. Não é isso mesmo? Certo? E agora, estudando a alma por esse mesmo prisma, pergunta-se a injustiça e os demais vícios que se encontram nela a corrompem e destroem, pelo fato de sua proximidade e participação, a ponto de lhe causarem a morte e separá-la do corpo? De nenhum jeito, disse, poderá ser dessa maneira. Como também seria absurdo, continuei, afirmar que a maldade estranha destrói o que a maldade própria não consegue. Absurdo, realmente. Considera agora, Glauco, lhe disse, que não é a ruindade que se pode encontrar nos alimentos velhos ou estragados, ou seja, no que for, que atribuímos a causa da destruição do corpo. Não a má qualidade do alimento, o que faz é provocar a ruindade do corpo, razão de dizermos que o alimento foi a ocasião de perecer o corpo por sua maldade intrínseca. A doença, porém, pretender que o corpo, de natureza própria, possa vir a perecer pela maldade dos alimentos, que são de outra natureza, é o que jamais afirmaremos, a menos que a maldade estranha produza nele o mal que lhe é peculiar. Falaste com muito acerto,
observou. 10. Segundo o mesmo princípio, prossegui. Se a maldade do corpo não engendra na alma uma maldade da alma, jamais admitiremos que a alma venha a perecer por um mal estranho, sem a sua própria maldade, e que possa uma coisa afinar-se pelo mal de outra. Está muito certo esse raciocínio, observou. Precisamos, por conseguinte, refutar essa afirmativa e mostrar a sua improcedência. Ou, enquanto não for refutada, abstermo-nos de afirmar que a febre, ou qualquer doença, o degolamento, ou mesmo o caso de todo o corpo, virá a ser cortado em pedacinhos. Nada disso contribui no mínimo para a destruição da alma, a menos que nos demonstrassem que a alma se torna mais injusta e mais ímpia por efeito dessas afeições do corpo. Quando um mal estranho se introduz em determinada substância, se o mal peculiar a esta não se juntar ao primeiro, não nos permitamos declarar nem da alma, nem seja do que for, e pode perecer. Uma coisa, pelo menos, observou. Nunca ninguém nos provará que a alma dos agonizantes se torna pior pelo efeito da morte. Mas se alguém, prossegui, ousasse contestar nossa tese, para não se ver obrigado a admitir a imortalidade da alma, e afirmasse que a alma de quem morre se torna pior e mais injusta, então teríamos de concluir, no caso de estar certo o autor de semelhante proposição, que a injustiça é tão mortal para quem a pratica como uma doença, e que todos os que caem com essa doença mortal vêm a perecer por sua própria natureza, uns mais depressa, outros mais devagar, de acordo com os respectivos graus de participação, ao passo que nos criminosos do nosso tempo, a morte é decorrência de punição imposta por terceiros. Por Zeus, exclamou, nesse caso, a injustiça não seria tão terrível assim, se fosse fatal para quem a recebe na alma, pois o livraria de muitos males. O contrário, precisamente, é o que se me afigura, pois ao mesmo tempo em que mata os outros, se for capaz de tanto, deixa muito vivaz quem a pratica, tão vivaz e desperto que quase não dorme. Como se vê, falta-lhe muito para ser causa de morte. Muito bem dito, observei. Ora, se a maldade própria da alma e sua perversidade inata não podem matá-la nem destruí-la, é muito difícil que a alma destinado para a destruição de outra substância possa dissolver a alma, ou seja, o que for, exceto aquilo a que esteja ligado. Sim, é difícil, observou, pelo que se pode concluir. Mas se ela não pode ser destruída nem pelo mal próprio, nem pelo estranho, é mais do que claro que terá de existir sempre, e que, se sempre existe, é imortal. Necessariamente, replicou. 11. Nesse particular, falei, as coisas se passam desse modo. Porém, se for assim, hás de compreender que as almas terão de ser sempre as mesmas, pois não poderão diminuir de número, uma vez que nenhuma perece, como também não poderão aumentar. Bem sabes que, se alguma coisa nova se tornasse imortal, teria de provir do que é mortal, acabando tudo por tornar-se imortal. É muito certo. Mas é o que não devemos admitir. A razão o proíbe, como também não é de acreditar que, por natureza, seja a alma uma espécie de conglomerado de várias partes, desiguais e diferentes entre si,
Que queres dizer com isso? Perguntou. Não é fácil, lhe falei, como há pouco o demonstramos com relação à alma. Ser eterno, o que for composto de vários elementos e ainda por cima, carecentes de beleza. Sim, é pouco provável. Que a alma, por conseguinte, é imortal, é o que nos força a admitir o nosso argumento, sem falarmos nos anteriores. Mas, para sabermos o que ela é, em sua essência mesmo, será preciso contemplá-la, não como o fazemos presentemente, deformada pela união com o corpo e com tantas misérias. Não, em sua essência purificada como ela é, em si mesma, é que devemos contemplá-la atentamente com os olhos da razão. Então, a encontrarás muito mais bela e distinguirás com a maior nitidez a justiça e a injustiça e tudo o mais que acabamos de enumerar. O que falamos da essência refere-se às suas presentes condições. Contemplamo-la no estado que muito se assemelha ao de Glauco, o demônio marinho, em que não é fácil reconhecer a sua primitiva natureza, pois não apenas tem quebrados todos os segmentos do corpo, ou desgastados e desfigurados pelas ondas, como novas partes se lhe acrescentaram, conchinhas, algas e seixos, de forma que mais parece monstro do que mesmo o que é por natureza. Dessa forma é que a alma se nos apresenta, desfigurada por males sem conta. Por isso, Glauco, precisamos olhar para outro lado. Qual lado? Perguntou. Sua natureza filosófica. Teremos de considerar em que se ocupa, que comércio procura, por ser aparentada com o ente divino, eterno e imortal, e em que se mudaria se deixasse levar inteiramente por esse impulso natural e emergisse do mar, em que ora se encontra, e se despojasse das pedras e conchinhas que cresceram à sua volta, por força de sua alimentação terrena, crosta espessa e grosseira de terra e de pedras, provinha desses bem-aventurados festins, como lhes chamam. Só então poderemos reconhecer sua verdadeira natureza, se é uniforme ou polimórfica, como e de que modo é constituída. Porém, já nos alargamos suficientemente, quero crer, no que diz respeito às afeições e formas que lhes são peculiares na vida humana. Com toda a segurança, observou. 12. Não é verdade, perguntei, que em nossa investigação deixamos de lado tudo o mais, sem darmos maior importância à recompensa e à reputação da virtude, como dissestes que fizeram Hesíodo e Homero, como também chegamos à conclusão de que a justiça em si mesma é o bem supremo da alma, e que esta deve praticar a justiça, quer disponha, quer não disponha do anel de Gigis e além do anel de Gigis, do capacete do Hades. Muitíssimo certo, observou. Só agora, Glauco, continuei, tornou-se-nos possível completar nossa enumeração para atribuir à justiça e às demais virtudes as recompensas que a alma retira da parte dos homens e dos deuses, tanto durante a vida como depois da morte. Sem dúvida nenhuma, observou. Então restitui-me o que eu te emprestei no decurso de nossa conversa. Que poderá ser? A título de concessão, admiti que o homem justo poderia passar por mal, e o mal por justo, por serdes de opinião que, embora fosse impossível escapar tal coisa aos olhos dos deuses e dos homens, cumpria-me ceder, nesse particular, por amor da argumentação, a fim de comparar
a justiça em si mesma com a injustiça absoluta. Ou não te recordas desse ponto? Não fora sério da minha parte, observou, dizer que não me recordo. Mas, agora que ambas foram julgadas, intimo-vos de novo, em nome da justiça, a restabelecê-la comigo na estima em que é tida junto dos deuses e dos homens, para que venha, assim, a conquistar o prêmio que tem alcançado pela simples aparência e que transmite a seus adeptos, uma vez provado que ela também confere bens por sua própria realidade e natureza, sem iludir os que verdadeiramente a possuem. É justo o que pedes, observou. Inicialmente lhe disse: tereis de restituir-me a asserção emprestada antes, e afirmar que, pelo menos, os deuses não se enganam a respeito dos dois tipos, o homem justo e o injusto. Restituímos, respondeu. E se não se enganam, terão de amar um e aborrecer o outro, conforme acordamos no começo. Certo. E com relação ao amado dos deuses, não reconheceremos que tudo o que lhe vem da parte deles redunda na sua maior bênção, salva a hipótese de algum mal que seja consequência necessária de uma falta anterior? Sem dúvida nenhuma. Precisamos, por conseguinte, reconhecer que, se o homem justo se vê a braços com a pobreza, a doença ou qualquer dificuldade considerada infortúnio, tudo acabará bem para ele, seja durante a vida, seja depois da morte, pois nunca poderão os deuses descuidar-se de quem se esforça para ser justo e semelhante a eles, dentro das possibilidades humanas, na prática da virtude. É natural que tal homem não seja desprezado por seu semelhante. E a respeito do homem injusto, não será precisamente o contrário disso que se deve imaginar? Sem dúvida. São esses, por conseguinte, da parte dos deuses, os prêmios do homem justo. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. E da parte dos homens, perguntei, não se passarão as coisas do seguinte modo, se tivermos de dizer a verdade? Os violentos e acelerados não serão como certos corredores, que na saída se portam muito bem, porém na volta quase não correm. De um salto dão início à corrida, mas ao fim tornam-se ridículos, orelhas caídas nos ombros ao se retirarem sem a coroa, ao passo que os verdadeiros corredores chegam até a meta final. Levantam o prêmio e obtêm a coroa? Não é isso o que de regra acontece com os justos? Chegados à meta de seus empreendimentos, das relações com os homens e da própria vida, gozam de boa reputação e recebem de seus concidadãos os prêmios merecidos. Perfeitamente. Terás agora de permitir que eu aplique ao homem justo tudo o que disseste do injusto. Direi, por consequência, que chegados à idade madura, os justos, sempre que o desejarem, ocuparão postos de direção da cidade, casarão com quem quiserem e farão casar os filhos como bem lhes parecer, e tudo o mais que afirmaste dos outros, e eu aplico a estes. Quanto aos homens injustos, por outro lado, digo que muito embora a maioria deles possam, quando moços, esconder o que são, no fim de sua carreira deixam-se apanhar, tornando-se objeto de galhofa, e alcançando uma velhice infeliz, são escarnecidos tanto pelos estranhos como por seus concidadãos. Aplica-lhe açoites e os suplícios, que com toda a razão denominaste bárbaros, e depois os torturam e os cegam com ferro em brasa. Admite que ouviste de mim a relação completa
desses horrores, porém aplicados aos homens injustos. E responde se me aceitas esse ponto. Sem dúvida, respondeu, pois o que disseste é muito certo. 13. Tais são, continuei, os prêmios, as recompensas e os presentes, que em vida os justos recebem dos deuses e dos homens, sem falarmos nos bens que a própria justiça lhes confere. Belas dádivas, disse, e permanentes. No entanto, continuei, nada representam, assim em número como em grandeza, em comparação com o que espera a ambos depois da morte, o justo e o injusto. É o que será preciso dizer, para que tanto um como o outro receba exatamente o que lhes deve nossa exposição. Podes falar, me disse. Não há o que eu ouça com maior prazer do que isso. Não vou contar um apólogo de Alcino, comecei, porém a história de um varão de muito merecimento, filho de Armênio, panfilho de origem, havendo morrido em combate, no 10º dia, quando recolheram os corpos, já em começo de putrefação, foi o dele encontrado em perfeito estado e levado para casa, a fim de ser sepultado daí a 2 dias. Mas, ao ser colocado na pira, reviveu e contou o que vira no outro mundo. Logo que sua alma saiu do corpo, disse ele, partiu dali em companhia de muitas outras e foram dar a um lugar maravilhoso com 2 fendas na terra, contíguas, e outras 2 em cima, no céu, igualmente dispostas. Entre essas duplas fendas achavam-se sentados alguns juízes, que depois de enunciarem a sentença, mandavam os justos subirem pelo caminho da direita, no rumo do céu, depois de fixar-lhes na frente um escrito com o teor da sentença, e os injustos pelo caminho da esquerda, ladeira abaixo, os quais também levavam nas costas o relato de quanto haviam praticado. Ao aproximar-se dos juízes, estes lhe disseram que ele fora escolhido como mensageiro para os homens e lhe recomendaram ouvir e observar tudo o que se passasse à sua volta. Notou então que as almas, depois de julgadas, se dirigiam para uma das aberturas do céu ou da terra. Das outras 2 fendas saíam de contínuo novas almas, exaustas e empoeiradas, as que subiam da terra, e limpas as que baixavam do céu, em levas ininterruptas. Todas pareciam chegar de uma longa viagem e se reuniam alegremente no prado, onde acompanhavam, como num festival, as que se conheciam. Cumprimentavam-se as oriundas da terra, inquiriam as outras sobre o que se passava no céu, como as do céu, procuravam informar-se das ocorrências da terra. Nesses relatos recíprocos, por entre lágrimas e gemidos, algumas recordavam quanto haviam sofrido ou visto sofrer na viagem subterrânea, viagem de 1000 anos, enquanto outras, as que baixaram do céu, relatavam suas vivências celestes, de inconcebível beleza. Para contar tudo, Glauco, seria necessário muito tempo, mas o que, em resumo, ele disse foi o seguinte: por cada falta cometida contra alguém, as almas eram castigadas por ordem e individualmente 10 vezes, durando por conseguinte 100 anos o castigo de cada uma, a duração exata da vida humana, para que a punição fosse o décuplo do crime cometido. Assim, quem fosse criminoso de muitas mortes, ou houvesse traído cidades ou exércitos, e os reduzisse à escravidão, ou fosse cúmplice de alguma malfeitoria do mesmo gênero,
Por cada crime, teria de sofrer 10 vezes mais. Por outro lado, os que só espalharam benefícios e viveram justa e santamente eram recompensados na mesma proporção. Dos que mal chegaram a nascer e tiveram vida curta, o que contou não merece ser agora recordado. No que entende com a piedade ou a impiedade, com relação aos deuses ou aos pais, e os crimes de morte violenta, era ainda maior a punição. Contou também que estava presente quando perguntaram a alguém se sabia onde se encontrava Ardieu o Grande. Esse Ardieu, como tirano de uma cidade da Panfilha, além de muitos outros crimes abomináveis que lhe imputavam, assassinara 1000 anos antes seu velho pai e o irmão mais velho. O interrogado respondeu: não está. Falou a si mesmo, e dificilmente poderá vir até aqui. 14. Entre outras visões terríveis, presenciamos a seguinte. Quando já nos encontrávamos perto da fenda, com intenção de subir, depois de havermos passado por toda espécie de provas, vimos de súbito Ardieu, em companhia de outros, na maioria tiranos. Entre eles havia também cidadãos particulares, que tinham perpetrado grandes crimes. Ao fazerem menção de subir, a fenda não lhes deu passagem. Mugia todas as vezes que um desses criminosos inveterados, ou dos que ainda não havia sido suficientemente castigados, se dispunha a subir. Nesse comenos, disse, acorreram das imediações uns homens selvagens, de afeições abrasadas, e que, ouvindo o mugido, agarraram alguns pela cintura e os arrastaram dali. Quanto a Ardieu e outros, amarraram-nos de cabeça, mãos e pés, derrubaram-nos para melhor os esfolar e os arrastaram ao longo da estrada, cardando-os pelos canteiros de espinhos. A todos que passavam, declaravam os motivos de serem tratados daquele modo e que os levavam para jogá-los no Tártaro. Nesse lugar, contava passaram sustos horrorosos. Porém, o que de mais terrível lhes podia acontecer era ouvirem mugir a fenda no instante de subir, constituindo, para cada um, motivo de maior satisfação, deixarem-na para trás depois de silenciada. Tais eram as penas e os castigos, aos quais correspondiam outras tantas recompensas. Depois de haverem permanecido no vale 7 dias, ao 8º, levantaram-se dali as almas e se puseram em marcha, até chegarem, 4 dias depois, a um lugar em que perceberam uma luz vinda do alto, direita como uma coluna por todo o céu e toda a terra, muito parecida com o arco-íris, porém de maior brilho e mais pura. Depois de outro dia de viagem, alcançaram esse ponto e ali mesmo, em plena luz, notaram que as extremidades de suas cadeias estavam presas no céu, pois essa luz era propriamente a faixa do céu, à maneira do cinto das trirremes, e que, desse modo, sujeitava todo o círculo do universo. De suas pontas pendia o fuso da necessidade, que punha em movimento todas as esferas. A haste e o gancho eram de aço, e a maínça de uma mistura de aço e outros metais. A maínça é assim constituída. Exteriormente é igual às usadas entre nós. Porém, pelo que ele dizia, devemos concebê-la da seguinte forma. Numa maínça maior e escavada se encontra encaixada outra do mesmo feitio, porém um pouco menor, e que se lhe adapta por completo, no jeito de vasos
de diferentes tamanhos, que se encaixam uns nos outros, e mais uma terceira, e uma quarta, e outras 4 mais, pois havia ao todo 8 maçãs, metidas umas nas outras, cujos bordos, vistos de cima, pareciam anéis, e no conjunto o dorso de um único fuso, com sua haste peculiar, passando pelo centro do 8º. O anel da primeira e mais externa maçã era circular e mais largo. O da sexta vinha em segundo lugar, o da quarta em terceiro, o da 8ª em quarto, o da 7ª em quinto, o da terceira em sétimo e o da segunda em 8º. O anel maior era constelado, o 7º mais brilhante, o 8º devia o brilho ao reflexo do 7º. O segundo e o quinto eram quase iguais, de colorido mais amarelado do que os outros. O terceiro de luz mais clara, o quarto avermelhado. O sexto ocupa o segundo lugar. Quanto à brancura, todo o fuso girava em torno de si mesmo, com movimento uniforme, porém na rotação do conjunto, os 7 ciclos interiores se movimentavam lentamente, em sentido contrário. De todos, o mais rápido era o 8º. A seguir, com velocidade igual, vem o 7º, o 6º e o 5º. Em matéria de velocidade, segundo lhes pareceu, o 4º vinha em terceiro lugar, o terceiro no 4º e o segundo no 5º. Todo o fuso, porém, girava nos joelhos da necessidade. No alto de cada anel havia uma sereia que rodava juntamente com ele, emitindo cada uma delas, num só tom, uma única nota, de forma que o conjunto das notas das 8 sereias compunham uma única harmonia. 3 outras figuras femininas estavam sentadas à volta, com intervalos iguais, cada uma no seu trono, as moiras, filhas da necessidade, com vestimenta branca e fitas na cabeça, Laquesis, Cloto e Atropos, as quais acompanhavam com seu canto a harmonia das sereias. Laquesis, o passado, Cloto, o presente e Atropos, o futuro. Além disso, em intervalos certos, Cloto com a mão direita fazia girar o anel extremo, enquanto Atropos com a sinistra fazia a mesma coisa com o de dentro. E Laquesis, no meio, com ambas as mãos, alternadamente, movimentava os 2 anéis em ambos os sentidos. 15. Ao chegarem, as almas tinham de apresentar-se imediatamente a Laquesis. Nesse passo, um profeta as colocou em ordem. De seguida, tomando dos joelhos de Laquesis sortes e modelos de vida, subiu para uma tribuna alta, de onde falou: Proclamação da Virgem Laquesis, filha da necessidade, almas efêmeras, um novo círculo mortífero começa para a geração mortal. Não é um demônio que vai tirar a sorte. Cada uma de vós escolherá o seu próprio demônio. O primeiro sorteado será o primeiro a escolher a vida a que necessariamente ficará ligado. A virtude não tem senhor. A cada uma tocará maior ou menor porção, conforme o grau de estima ou menosprezo que lhe conceder. Quem escolhe arca com a responsabilidade. Deus não tem culpa. Assim dizendo, jogou as sortes para o meio das almas, segurando cada uma a que lhe cairá aos pés, com exceção de Ir, a quem o profeta impediu de fazê-lo. Com levantar sua sorte, cada alma ficava sabendo o lugar que lhe coubera. Logo depois, jogou no chão, defronte de todas, modelos de vida,
em número muito superior ao das almas ali presentes. Havia dos mais variados gêneros, de animais de toda a espécie e de homens de diferentes condições. Tiranias também havia, algumas para toda a vida, outras destruídas a meio caminho e acabando em pobreza, exílio e mendicidade, como também vidas de varões famosos pela beleza dos traços, robustez e força nas competições ou pela nobreza do berço e virtudes dos antepassados. E também de gente obscura sob todos os aspectos, e de mulheres nas mesmas proporções. Não havia ordem estabelecida para a colocação das almas, por ser fatal mudarem todas elas de vida, de acordo com sua própria escolha. As demais formas estavam baralhadas, e de mistura com a riqueza e a pobreza, a doença e a saúde. Algumas se mantinham no meio termo disso tudo. Esse, meu caro Glauco, como parece, é um momento decisivo para o homem. Por isso, cada um de nós precisa pôr de lado os outros estudos e empenhar-se exclusivamente na investigação e aprendizagem deste único. Quem sabe se assim virá a descobrir e reconhecer o homem capaz de deixá-lo em condições de discernir entre a boa e má forma de vida, e de, em quaisquer circunstâncias, escolher a melhor, dentro de suas possibilidades, com calcular o efeito que as qualidades por mim expostas e apresentadas têm sobre a virtude, separadamente ou em conjunto. Precisará saber, por exemplo, a importância da beleza, quando associada à riqueza ou à pobreza, e com que disposição da alma deverá combinar-se para produzir bons ou maus resultados, e como a nobreza ou obscuridade do berço, a vida privada e os cargos públicos, a robustez ou a debilidade, a facilidade ou dificuldade de aprender, juntamente com os mais dotes naturais da alma, atuam em combinação recíproca. Desse modo, comparando entre si todos esses elementos, e tendo sempre em vista a natureza da alma, ficará em condições de discernir entre a vida boa e a má, dando a denominação de má, a que contribui para deixar injusta a alma, e de boa, pelo contrário, a que a deixa justa, sem a nada mais atender. Como vimos, tanto em vida como depois da morte, é a melhor escolha que alguém pode fazer. Com vontade férrea, deverá apegar-se a essa opinião quando baixar para o Hades, para que ao chegar lá não se deixe ofuscar pela riqueza e outros males congêneres, nem precipitar-se na tirania ou em práticas da mesma natureza, geratrizes de males, insanáveis para os outros e piores ainda para si próprio. Não, precisará aprender a escolher nessas condições uma vida mediana, fugindo dos excessos dos dois lados, tanto nesta vida, na medida do possível, como em todas as vidas provindouras. Só dessa maneira é que o homem poderá atingir a felicidade máxima. 16. A seguir, de acordo ainda com o relato do mensageiro do outro mundo, o profeta acrescentou: até mesmo para quem chegar por último, tocará vida agradável, não ruim, se escolher de siso e mostrar-se diligente. Proceda, pois, o primeiro com atenção e não desanime o último. Logo depois de haver assim falado, o primeiro sorteado se adiantou e escolheu a maior tirania. Por ganância e irreflexão, não pensou nas consequências de seu ato, tendo-lhe escapado que sua sorte o fadava a comer os próprios filhos, e a piores horrores ainda. Porém, depois de refletir mais de espaço, começou a dar punhadas no peito e a lastimar a escolha,
feita sem levar em conta as advertências do profeta. Porém, não se queixava de si mesmo. Punha a culpa na sorte, nos demônios, em tudo, menos nele. Esse tal era um dos que baixaram do céu e antes vivera numa cidade bem administrada e que praticara a virtude por hábito, não sob a direção da filosofia. De modo geral, pode-se dizer que não poucos dos que cometiam essa imprudência proviam do céu. Explica-se, é que não conheceram a adversidade. Enquanto isso, muitos dos provenientes da terra não escolhiam de ligeiro, pois não somente havia sofrido seus bons pedaços, como visto sofrer os outros. O resultado era muitas almas passarem de bens para males, e vice-versa, contribuindo também os azares da sorte para esse mesmo resultado. Se ao chegar a esta vida, qualquer pessoa se aplicasse ao estudo da filosofia, admitindo-se também que não fosse um dos últimos a escolher, a aceitarmos o que se conta das coisas do outro mundo, com toda a probabilidade, não apenas lhe tocaria por sorte viver feliz cá na terra, como também fazer a viagem daqui para lá e o percurso de volta, não pelo caminho subterrâneo e áspero, mas pela estrada limpa do céu. Era um espetáculo admirável, dizia Ir, como cada alma escolhia sua vida, nada mais triste, risível e estranho. A um só tempo, a maioria escolhia de acordo com a experiência adquirida na vida anterior. Desse modo, ele contou como viu a alma que fora de Orfeu preferir a existência de um cisne, de ódio ao gênero feminino, tendo sido morto por mulheres. Não queria nascer outra vez de mulher. Viu como a alma de Tâmiras se decidiu pela vida de um rouxinol, e o inverso, um cisne passar para a vida humana, o que também fizeram outras aves canoras. A alma sorteada em 20º lugar escolheu a vida de leão. Era a de Ajax, filho de Telamon, que repelia a condição humana por ainda lembrar-se do julgamento das armas. Depois foi a vez de Agamenon, de ódio à geração dos homens, por causa dos sofrimentos passados, trocou sua condição pela de uma águia. Nesse em meio, chegara a vez da alma de Atalanta, à vista das grandes honrarias concedidas aos atletas. Não teve forças para ir adiante. Fez ali mesmo a sua escolha. Depois dela veio a alma de Epeio, filho de Penopeu, que se passou para a natureza de uma mulher industriosa. Bem longe entre as últimas, viu Ir a alma do cocheiro Tercídias, vestindo a forma de um macaco. Quis a sorte que a alma de Odisseu fosse a derradeira a decidir-se, aliviada da ambição pela lembrança das provações anteriores, pois-se durante muito tempo à procura de uma vida pacata, de algum cidadão de todo alheio aos negócios públicos, acabando finalmente por encontrá-la num canto, ali deixada pelo desprezo das demais. Vendo-a, declarou que essa mesma teria escolhido se a sorte o houvesse designado em primeiro lugar, e muito satisfeito apoderou-se dela. A mesma coisa se dava com os animais, que ora passavam para os homens, ora para animais diferentes, os injustos para espécies selvagens, os justos para espécies mansas, operando-se desse modo todas as combinações possíveis. Depois de todas as almas haverem feito sua escolha na ordem indicada pela sorte, apresentaram-se diante de Laquesis, a qual dava a cada uma o demônio de sua própria eleição, para acompanhá-lo como guarda durante a vida e fazer cumprir o destino por ela escolhido. Para começar, punha o demônio a alma debaixo da mão de Cloto,
e do turbilhão difuso em movimento, ratificando esta o destino que cada uma escolhera para si. Depois de tocar no fuso, era a alma conduzida para a trama de Atropos, a fim de tornar irreversível o fio do destino, e a seguir, sem poder virar-se para os lados, via-se forçada a passar por baixo do trono da necessidade. Quando todas haviam feito a mesma coisa, dirigiam-se para a planície do esquecimento, sob um calor terrível e asfixiante, por ser inteiramente desprovida de árvores e de tudo o que a terra produz. Já pela tarde acamparam na margem do rio Amelis, cujas águas nenhum vaso pôde guardar. Todas as almas eram obrigadas a beber determinada porção dessa água. As que careciam do amparo da razão bebiam além da conta, depois do que esqueciam-se de tudo. Estando deitadas para repousar, meia-noite já passada, sobreveio trovoada com tremor de terra, sendo as almas, num repente, arrastadas em todas as direções para o alto, como estrelas em desfile, a fim de renascerem. Quanto a ele, proibiram-no provar daquela água. Não sabia de que maneira e por onde sua alma voltara para o corpo. O certo é que, de súbito, ao abrir os olhos pela manhã, viu-se estendido sobre a pira. Desse modo, Glauco salvou-se o conto. Não veio a perecer, como a nós também poderá salvar, se lhe seguirmos os ensinamentos. Então, atravessaremos bem a corrente do Letes, sem mancharmos nossa alma. Se aceitardes meu conselho, e admitirdes que a alma é imortal e capaz de suportar todos os males como todos os bens, manter-nos-emos no caminho ascendente e praticaremos de todo modo a justiça e a virtude. Só assim nos tornaremos amigos de nós mesmos e dos deuses, não apenas durante o tempo em que permanecermos nesta vida, como também depois de recebermos a recompensa da justiça, a afeição dos vencedores dos jogos, que recolhem de todos os lados seus troféus. E seremos felizes aqui na terra e na viagem de 1000 anos que já vos descrevemos.